dia 1º de maio até o dia 9 de junho. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e eu queria compartilhar um pouquinho dessas informações, né? O Marte rege o signo de Áries, tem a ver com o elemento fogo, e é bom a gente não brincar com fogo, nem a gente se descuidar do elemento fogo, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. No sentido literal é aquele fogão aceso, aquela vela acesa, aquela chama acesa, que pode lamber, pode pegar. Então, temas como incêndio, fogaréu, atividade dos bombeiros, sempre ficam um pouco mais ativadas quando Marte entra em Áries. E também os ânimos exaltados, né? Um aspecto de competição, de briga, luta, queda de braço, um aspecto mais beligerante, né? Um estímulo a guerras, o ego fica inflamado. Bem, essas advertências, na verdade, elas são sempre bem-vindas em qualquer época do ano, independente da posição do Marte. Claro que se ele se encontra em Áries, a tendência é um pouquinho maior dessas coisas se verificarem. Mas o que também me interessa majoritariamente é falar sobre a potência erótica do Marte em Áries. Lembrando que quando a gente fala de erotismo, a gente não está fixado exatamente na cama ou no ato propriamente sexual, e sim na nossa capacidade da gente vibrar com o real, com a realidade, com as coisas que nos cercam. Sejam elas incríveis ou desafiadoras, sejam elas luminosas ou não tão luminosas assim. A potência desse Marte em Áries é a potência da vontade, da iniciativa, da assertividade, da coragem, do empreender algo que estava meio parado, meio bloqueado, meio travado. Talvez algumas pessoas estejam me ouvindo agora e estejam pensando, pois é, será que é uma época boa para eu poder fazer aquele investimento, aquele empreendimento, aquela decisão que eu estava postergando? Eu diria que do ponto de vista genérico, sim, mas do ponto de vista específico, não, porque depende. Até do ponto de vista astrológico, depende desse Marte em Áries no teu mapa, porque às vezes pode fazer algumas quadraturas, algumas oposições, e não ser exatamente interessante. Mas quando me refiro, eu estou me referindo a esse Marte em Áries geral, para o planeta Terra, né? Que estimula a gente a se colocar, a se posicionar, né? A agir. Evidentemente que uma pessoa que não tem clareza, não tem discernimento, com o impulso do Marte em Áries, faz bobagem, né? Então aqui a minha fala não vai ao encontro da gente ter que fazer coisas, empreender coisas, decidir coisas, escolher coisas, quando na verdade, se elas não estão claras para a gente. Se estão claras, é um momento interessante. A vontade, né, o desejo, a própria sexualidade, agora falando, a própria sexualidade, porque o Marte em Áries, o masculino, tanto nos homens quanto nas mulheres, ficam um pouco mais acentuados, um pouco mais à prova, um pouco mais de exposição, de extroversão. Marte em Áries é um aspecto de extroversão, né? E eu acho isso ótimo, até porque depois ele sai, vai para Touro, mais tarde vai para Gêmeos. Então a gente tem que aproveitar quando essa paleta psíquica, ela nos convida ou nos convoca para a gente agir de alguma maneira, né? Então, dentro da gente, quando Marte está em Áries, lá em cima, dentro da gente, tem algum impulso da gente colocar para fora alguma coisa, em que pese estarmos aqui no Hemisfério Sul no outono, caminhando para o inverno, que são, na verdade, estações de uma busca de introspecção. Esses paradoxos acontecem com muita frequência. O Marte em Áries é expansão, é extroversão, até teria a ver com o lado mais da primavera, propriamente dito, mas, aqui no Hemisfério Sul, é o outono indo para o inverno, que é um momento de recolhimento. Mas existem ações marcianas, né, que são ações delicadas, sublimes, sutis. Por exemplo, quantos artistas plásticos ou quantos músicos com Marte em Peixes, Marte na 12, Marte em signos de água, que produzem profundamente no seu ateliê, no seu estúdio, que não estão fazendo coisas tão extrovertidas assim.
Porque essa ação, quando ela é masculina, ela vai na direção da experiência. Quando é uma ação feminina, ela vem na direção de metabolizar, de digerir, de maturar essas experiências, né? Eu sempre defino, de uma maneira ontológica, que a energia masculina é esse impulso de irmos na direção da experiência. E a energia feminina é de recolher essa experiência para maturá-la, para digeri-la, para metabolizá-la. Esse masculino e esse feminino existem tanto em mulheres quanto em homens. Então a gente tem que aproveitar, primeiro, tomar muito cuidado com o elemento fogo, né? Fogo na cabeça, pressão alta, né? Pressão arterial, hemorragias por exemplo, acidentes batendo com a cabeça, mas principalmente o fogo. Esses acidentes batendo com a cabeça, ou então simplesmente se acidentando, se cortando com instrumentos pontiagudos, se deve muito também a uma energia, às vezes, desatenta. O Martin Ares não é o maior exemplo de habilidade. A habilidade não tem a ver com Ares nem com Marte. Habilidade, cuidado, capricho. Não, é uma reta, muitas vezes até uma continência, porque também rege o nosso aspecto militar, vamos dizer assim. Então a gente sempre tem que tomar cuidado como chegar nas pessoas, nos lugares, nas relações, para fazer com que o Martin Ares, dentro da gente, se torne uma força assertiva e não um trator que vai passando por cima das pessoas. Então, a minha advertência em relação ao elemento fogo, literalmente, não fogo que dá incêndio, que pega e que tem que chamar o bombeiro, quanto o fogo do fígado. Da medicina chinesa, o fogo do fígado muitas vezes leva a enxaquecas, dores de cabeça, né, temperaturas elevadas, por conta de emoções muito febris ou de alimentações inadequadas, como gordura, álcool. Né? O Martin Ares ele não é nenhum aconchego para o fígado, não é nenhum acalanto para o fígado, muito pelo contrário. Para o coração, idem. Para o coração, idem também. Que às vezes a gente se mete em situações que era para a gente estar mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Né? Mas tem que aproveitar o lado positivo, que tanto é essa potência erótica, do ponto de vista tanto sexual, quanto da paixão pela existência, da paixão pela vida, da paixão pelo agora. Porque o Martin Ares tem um lado que é imediatista, mas tem outro lado que é o ode à presença, não o ódio, né? O ode, né? O estímulo, né? A honra, honrando a presença, o estado de presença, o estado de presentificação, os esportes, alguém que corre, que joga, alguém que joga um futebol, que faz um tênis, até a natação, que não é um esporte fogoso, é um esporte aquático, todos os esportes, de alguma forma, que mexem com energia física, né? Com saúde, tem a ver com esse Martin Ares. É um belo momento também para essas competições, né, e para a prática de esportes, lembrando que os esportes, muitas vezes a gente faz para ter um corpo bacana, ou para a gente ter uma saúde legal, mas tem uma coisa que pouca gente fala, os esportes como um aspecto meditativo. Quando a gente está sentado numa poltrona vendo uma televisão, ou então com um celular, é possível que a nossa cabeça fique a 1000 por hora. Mas quando a gente está correndo, ou andando, né, ou dançando, né, ou se exercitando, é mais difícil que a nossa cabeça fique articulando 1000 pensamentos. Então, o estado meditativo, via de regra, ele gosta muito dessas situações limítrofes que o Martin Ares traz. Sabe, que é de você, por exemplo, se lançar, se jogar numa piscina, ou você correr, ou você está fazendo uma luta no sentido do esporte, né? Isso tudo pode ser um estado meditativo, um estado de esvaziamento, porque o corpo, a energia corporal, né, em contato com o agora, com essa energia de vida, muitas vezes relembra o nosso vazio pleno, que é uma metáfora também da fonte primordial em nós. Então, esse Martin Ares, levado às últimas consequências, é um aspecto de presença, de estar presente. Mesma coisa no ato sexual. Quando a coisa é marcada por uma entrega, por uma presença, a gente não fica pensando com 1000 coisas na cabeça na hora. Não, a gente está entregue ali. E o orgasmo é o ápice disso.
que é como se fosse aquela figura do Ouroboros, né? Que é da serpente que morde o próprio rabo. Quer dizer, a cabeça, que é o desejo, o tesão, né? da questão sexual, e o orgasmo, propriamente, seria o rabo, seria o final da serpente, que é peixes, que é quando a gente vive uma experiência de unidade. Então, para a gente descolar um pouquinho a ideia de que Marte em Áries são só coisas bélicas, de guerras ligadas a incêndios, mas também é a possibilidade da gente, por exemplo, fazer do esporte uma prática meditativa. Essa prática meditativa é um esvaziamento da cabeça. E esse esvaziamento da cabeça refere-se à emergência de conteúdos mais sélficos, de conteúdos mais integrados, de conteúdos mais da nossa unidade dentro da gente. E é isso que, no fundo, quer queiramos ou não, quer saibamos disso ou não, é isso que a gente, no fundo, quer, essa experiência de unidade. E Marte em Áries não vive do passado. Ele nem vive do futuro. Marte em Áries vive do agora. Gente, beijo no coração e eu me termino dizendo: até agora.